Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do AB Cascavel Cast, esse espaço de conhecimento, esse espaço de informação, uma oportunidade de discutirmos a advocacia, o direito, de falarmos um pouco mais também sobre o trabalho da OAB Cascavel. Imagine você que está nos acompanhando o que uma história de mais de 2 décadas pode representar em termos de informações e de orientação do que fazer, como fazer, onde estamos e para onde vamos. A gente tem a grata satisfação de receber um escritório que é referência, que tem muito a ensinar, assim como tem muito ainda no sentido de evolução, né, pela inquietude desses profissionais que aqui estão, e eu já vou apresentá-los, começando pela doutora Márcia Gundi, que é uma das pessoas que está à frente, envolvidas diretamente com essa essência do escritório GWD. Doutora, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Muito obrigada, Maicon. Obrigada pelo convite. E também o doutor Jair Antônio Viebeling. Falei certo, doutor? Certeza. Treinou bem. Muito bem. Fiquei aqui treinando. Acho que eu acertei. Acertou. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Maicon. Obrigado pela oportunidade. Espero que, de alguma forma, a gente possa contribuir nesse dia. Nós temos, doutores, aqui já vários assuntos discutidos, assuntos mais sérios, assuntos mais descontraídos, mas sempre com essa essência, né, de valorização da advocacia, valorização do direito, esclarecimento, seja para a população, seja para o profissional que também está atuando. E é uma oportunidade muito legal de nós entendermos um pouquinho também o histórico de vocês e, a partir disso, gerarmos mais informação e conhecimento para quem está assistindo. Então eu vou começar pedindo para a doutora Márcia para contar um pouco da sua história em relação ao direito, né? Como que foi essa trajetória até então, doutora? Eu fui induzida a fazer direito pela minha irmã. Minha irmã era funcionária da Justiça do Trabalho e ela acabou me convidando para fazer direito. E na ocasião eu já estava trabalhando no fórum, né? Na vara civil. E acabei concluindo a faculdade um pouquinho antes. Conheci o Jair, ele me chamou para concluir o estágio com o escritório dele, e depois de 3 anos, né, trabalhando, a gente acabou formando a sociedade dele. E assim, além do chamado da irmã, o que mais que despertou esse interesse, né? A partir do momento que eu trabalhei no fórum, eu passei a ter o interesse, porque eu fiz o ano de contábeis, né, mas eu não me identifiquei com o ramo. E aí, quando eu passei a estagiar no fórum, que eu fazia as audiências e tal, eu passei a sentir uma vontade de fazer. A princípio, eu passaria para concurso, né? A intenção era fazer concurso. Até por indução da irmã também, né? Mas no fórum muita coisa, né? Praticamente tudo acontece todos os ramos, né? Eu falo desde promotoria, na parte de cartórios, né? Mesmo. Então, assim, abriria um leque muito grande. E aí foi quando eu conheci o meu sócio, que acabou me induzindo à advocacia. Eu fui concluir o estágio com ele, né? Porque a gente precisava da prática. Sim. E acabei me interessando pelo direito na área do atendimento do cliente mesmo. Você tomar um partido, né? Porque eu sempre brinquei que tinha uma diferença muito grande. No balcão, quando você atende alguém, você nunca opina, né? Você sempre fala, não, conversa com o seu advogado. Aconteceu isso, mas eu não sei. Conversa com o seu advogado. Você não toma partido, né? Então, quando eu passei a trabalhar no escritório dele, eu falei, agora eu tenho que tomar partido. Agora eu tenho que chamar o problema para mim, né? Então, foi uma roupagem diferente, mas foi bem bacana. A partir do momento que você assume o problema, né, de uma pessoa daí, né? Tem que ter um pouquinho de muitas coisas aí, Bastante, né, doutora, para conseguir fazer e exercer essa profissão. Exatamente. Ou saber ouvir, né? Sim. Entender. Mas foi bem legal essa transição, né? E o seu caminho até o direito, como é que foi essa jornada, doutor Jair? Ele nasce muito cedo, aos 14 anos, no meu primeiro emprego formal. E eu trabalhei no escritório de contabilidade e advocacia, que eram juntos. Então, existiam 3 profissionais, e a doutora Thelma, que era a esposa de um dos outros advogados, e ela advogada, eu ficava encantado, eu era office boy, vendo ela naquela época, né? Falar isso hoje, ela transcrevia à mão as petições. Então, era muito interessante. E o modo dela escrever, o modo dela se posicionar, então ela me dava essa liberdade de eu acompanhar no horário que eu era office boy, né? Então sobrava um tempinho, eu voltava de um banco, de uma cobrança, e eu ficava pertinho, ela dizia, vem cá que eu quero te ensinar. E ali eu me apaixonei. E foi interessante porque quando eu fui prestar vestibular, a minha mãe, né, exigia que eu ia fazer ciências contábeis, e eu fiz para direito escondido. Aí o problema foi que eu passei nas 2, mas eu tinha que escolher uma. E aí eu enfrentei a primeira vez a minha mãe.
desafiando e me inscrevendo para a Faculdade de Direito. E aí foi uma jornada interessante, iniciou no Rio Grande do Sul, mas eu chego aqui no Paraná em 1996, aí onde eu me instalo em Marechal e rapidamente tenho algum sucesso na profissão. E aí eu conheço a Márcia dentro do fórum, né? Desse meu jeito bem mais extrovertido, chamei ela aceitou o desafio e por 3 anos ela inicia, né, já como estagiária, mas ela se forma e ela passa a trabalhar como advogado junto comigo. Mas chegou um momento, que foi no dia 10 de maio de 2002, eu convidei ela. Eu olhei para ela, era uma sexta-feira bem chuvosa, e disse, vamos ser sócios? E ela, tímida, meio, vamos, e aí foi. E aí estamos aqui 22 anos depois. E veja, né, o que é a oportunidade, eventualmente, né, de conectar pessoas também, né, doutor? Tanto de um lado o convite, mas também o aceite do convite lá de um estágio, né? Sim, e são muitas situações que nos ligam, né? Eu fiz um ano de contábeis, ele era para fazer contábeis e não fez. Tem então muita coisa tem que situações que nos aproximaram ali no contexto, né? E já nesse momento surge a GWD ou não? É um pouco depois? Em outubro de 2004, então, entra o Dr. Júlio, né? Uma necessidade que eu ficava sempre mais na administração. A Márcia, ela tem esse perfil mais pensadora, uma pessoa bem mais centrada que a minha pessoa. E aí eu disse para ela, olha, embora a gente vai crescendo, nós vamos ter que ter um apoio no tribunal, que a gente trabalha muito centralizado, só Paraná. E aí eu conheço o Júlio, através de um outro colega. E convido ele rapidamente, mas muito rápido, vamos ser sócios? E aí ele começa, ele fazia um trabalho conosco há 1 ano e meio de suporte já no tribunal, mas eu já entendia que ele era meu sócio, só ele não entendeu. Mas o formal assinado nasce em 2004. Mas nós fundamos o escritório já numa sequência muito rápida, acho que 2 meses depois ele já está junto com nós. E é incrível porque é verdade. Eu disse, então você é meu sócio, e ele de Curitiba, então eu sou. Não foi no papel. Só que passado esse 1 ano e meio, eu vou a Curitiba e perguntei, tá, mas você é meu sócio? E ele falou, como assim sócio? Eu falei, bom, se não falta assinar, então assine. E aí entra assim, aí vira GWD Advogados. E como que foram assim as dificuldades, principalmente até 2004 e daí também depois, né? Às vezes a gente olha só as vitórias, mas vamos falar um pouquinho das dificuldades, porque quem está do outro lado às vezes vai se identificar também, às vezes está passando por alguma coisa nesse sentido, né? Eu sentia, hoje eu brinco com a equipe atual, né, dos estagiários, a gente conversa e fala que a gente ia buscar o processo no fórum, né? Eles não têm a noção do que é isso. Esses dias, curiosamente, apareceu um processo físico ainda, que tinha aqui, se não me engano, na 2ª vara. E o estagiário veio na minha sala e falou, doutor, nós precisamos pegar esse processo em carga. Como que é isso? Eu falei, você está falando sério? Eu falei, tô. Hoje nós só vamos ali no Projut, está tudo ali. Eu falei, então, você vai com essa autorização, que é um dos advogados vai te autorizar, você vai lá na vara civil, vai chegar no balcão e vai pedir por esse processo. Então, assim, a gente acompanha desde o processo, a gente acha impossível isso estar acontecendo, né? Mas é um fato, né? Hoje, nessa geração mais recente agora, não tem noção da existência do processo físico, né? Do caderno, de você folhear um caderno processual, de ter lá os autos, né? Então, hoje é tudo documentalmente digitalizado. Então, foi uma curiosidade bem recente, inclusive, né? Porque não é do métier deles. Então, eu falava para eles, gente, a gente saía para buscar processo, a gente voltava com o carro cheio. Então, como a gente trabalha com bancário, era muito volume de documento, né? Então, voltava às vezes um processo e tinha 1000 páginas. E não tinha lá um atalho para fazer a busca, né? Por palavra-chave. Não. Ctrl F, acho. Ctrl F, uma coisa assim, localizar, não. Era... E a gente brincava porque falava que o escritório dava junto à academia, né? Porque fazia força, né? Não, academia e sauna, né? Suave e transpirava, né? As dificuldades da época, por ser 2 décadas, né? Não só no mundo da tecnologia, a dificuldade da parte de você cumprir os prazos, né? No sentido de informações que vinham por correio, abrir as leituras. Então, eu acho que muito voltado a esse mecanismo mais manual de antigamente, era uma dificuldade. A informação, né? Era mais... Você tinha dificuldade, porque às vezes minha sala, quando época que eu peticionei muito, era livros abertos e, né, não tinha o Google. Facilidade da busca, então, né? Eu acho que as dificuldades nesse sentido, mas teve dificuldades na parte de administração. Eu considero uma dificuldade muito grande que eu tive na minha carreira, foi eu iniciar como clínico geral, né? Eu sabia de tudo. Eu acho que essa dificuldade me trouxe muito aprendizado. Por quê? Não há erro nisso. Porém, especializar-se
faz muita diferença. E hoje a gente percebe já profissionais saindo da faculdade já com uma especialização. Então a clínica geral me ensinou muito, mas também me trouxe muitos problemas de eu resolver. Por quê? Porque entrava em uma determinada área que não tinha total expertise. Não tem que se esconder isso. Não trouxe prejuízo a ninguém, mas sofri muito com isso. Né? É bom para aprender? É. Mas será que é necessário saber de tudo ou fazer de tudo? É, mas saber de tudo e fazer de tudo você não vai conseguir. Talvez então, já desde o início pode-se ter já um foco, uma nicho, direção, né? Então eu creio que hoje há a possibilidade disso, né? Você se tornar mais especialista em, pode ser até 2 áreas, 3 pela informatização que você tem. Mas entretanto, tivemos dificuldade financeira terríveis, bastante. Né? Sofremos assaltos, né? Todas as duas intempéries. vezes, duas, né? Duas. 2 vezes arrombaram nosso escritório, né? Sim. Alguns tipos até de perseguições, mas já passou. E imagino que dificuldades enquanto empresa, né? Quer dizer, porque por mais que às vezes o advogado não se identifica como proprietário de uma empresa ou parte do negócio, tem aquelas dificuldades tradicionais de qualquer empreendedorismo, né? Eu vou te trazer uma curiosidade, não sei se ela vale, mas para nós vale muito. A gente comemora todo o 5º dia útil. A gente se abraça e comemora mais uma folha honrada. Então é algo que a gente trouxe como um simbolismo, porque não é fácil, né? Você ter uma equipe grande hoje, ela nos dá muito mais responsabilidade. Quando a gente tinha 1, ou 2, ou 3 estagiários. Mas sempre é necessário. E a gente achou essa forma, nós dois, né? De a gente, entre aspas, comemorar. Dizer, conseguimos honrar mais uma vez. Isso, por quê? Porque a gente já passou por dificuldade. A Márcia não quer contar, mas eu vou fazer ela passar vergonha. Mas ela trabalhou 4 meses. Vai me processar ainda? Não? Certeza? Não, já prescreveu. 4 meses sem receber salário. Né? Isso demonstrou muito para mim na história, né? De ter escolhido ela como minha sócia. Mas ela sabia a dificuldade que eu estava passando. Então, esse acreditar dela na minha pessoa, antes que começou mais o Jair Solo, fez muita diferença. Mas eu também demorei para enxergá-la, né? Foram 3 anos, né? Ela já trabalhando, mostrando muita eficiência e resultados assim, uma dedicação absurda, né? Vou jogar confete um pouco, depois eu jogo os ruins, tá? Pagando a dívida. Pagando a dívida? Hoje? Nesse momento? Uma ótima hora. Mas então, olha, você falou das dificuldades. Foram ímpares, né? Sim. Só que hoje a gente também sofre algumas dificuldades, né? Mas eu digo que atualmente são bem mais fáceis de ser tratados. Talvez a idade, né? Um fator, a experiência. A experiência, né? Mas eu acho que principalmente o nosso planejamento hoje nos faz ter mais tranquilidade. E essa sigla aqui, o que ela representa? GWD? Gundi, Vierlin e o Dalmolin, que está em Curitiba. Muito bem. E olha, eu te garanto, se você convidasse, ele tivesse Cascavel, ele não estaria aqui. Por quê, doutor? Agora ficou a dúvida. É o perfil do Júlio. Ele é muito comedido, muito na dele, né? Ele não tem nada, não sei se a palavra seria essa, de se expor, né? Então ele acha isso desnecessário. Eu brinco com meus sócios, às vezes ele é da época dos dinossaurozinhos ainda, tá? Então ele não gosta, só por não gostar. Mas aí também acaba tendo um complemento de perfis, é o que certeza, parece, né? Certeza. Ele sempre disse, vai e faz, eu confio em você. Então eu sempre procurei e tenho conseguido, né? Porque eu fico mais à frente, né? Nessas audácias que eu tenho de movimentar a empresa. A confiança da Márcia e do Júlio, para mim, isso eu jamais quero passar por um risco de ter a desconfiança deles. Então ele vai dizer assim, vai, eu confio. Mas ele diz que eu faço muita firula, ele diz, né? Faz bastante. Perfil, né? Perfil. É o perfil, o entendimento dele. E hoje quais são, doutora, as áreas de atuação, né, do escritório, os focos principais, como que vocês têm se posicionado no mercado? O nosso foco hoje, eu acredito que em torno de 80% ainda é o bancário, né? A gente advoga no direito bancário, contrário ao banco. Perdoem-nos, mas é o nosso foco. E tem algumas coisas que vão se aglomerando, né, com algumas situações que o cliente acaba pela confiança nos confiando, que abrange um pouco, mas sempre mais ou menos o que se discute é o patrimônio, né, a parte de gestão da empresa. Então, é mais esse direcionamento do escritório. São coisas que às vezes se conectam, né? Áreas que estão muito próximas exatamente. também, né? E aquilo que a gente não tem uma segurança, a gente diz, olha, é melhor você ir no outro profissional. Não, mas pode dar um jeito e tal. Embora hoje eu acredito que a gente só não atue especificamente dentro da empresa em área penal, né? Sim.
porque as demais a gente formou grandes parcerias, grandes amigos, né? E está procurando formar cada vez mais profissionais que acreditem na marca, e essa expansão ela vai ocorrendo. E essa questão do bancário tem uma essência histórica também. Me parece que vocês já têm uma origem relacionada a isso. Ou estou errado? Na verdade, já são agora 20 anos, né? Que a gente advoga no bancário. 21 e uns quebradinhos, quase 22. A empresa foi fundada e as primeiras ações, ela foi fundada em maio, eu acredito que são de agosto. Logo depois. Então eu posso dizer quase que há 22 anos, especificamente contra bancos, nesta linha, defendendo algumas teses. Mas eu antes já fazia algumas coisas específicas contra bancos, né? Uhum. E imagino que também durante todo esse período muita coisa vem se transformando, né? Dentro dessa bastante. área, até pela questão de informatização, tem uma série de coisas. Eu acho que o próprio modelo bancário também tem mudado, né? Sim. Tem. Ele tende toda vez a aperfeiçoar. E em 2016, né, que a gente teve o maior baque na empresa por um modelo repetido de ação que sofreu uma alteração com o código, né? Foi 16, né? 16 para 17, se não me falha a memória. E aí houve um baque muito grande porque as ações, nós tínhamos um volume elevado, não foram reconhecidas e extinguidas, e teria que recomeçar pelo novo modelo. Então ali foi um choque assim que a gente teve que perceber essa reestruturação. E ali nasceu já um pensamento de segregação, né? Então, hoje o Grupo GWD Advogados, ou o Grupo GWD, é composto pela GWD Advogados, mas por mais 6 empresas hoje. Então, a gente segregou também a nossa unificação. Como se fosse um ecossistema do um ecossistema que está sendo cada dia mais trabalhado para chegar num patamar que a gente pensa. E essa visão empresarial, ela sempre existiu dentro desse processo, ou é uma coisa mais recente, assim? É uma coisa que já desde o início se enxergava como preponderante? Esse é um foco, um objetivo e eu acho que um sonho do Jair. Ele sempre falou que o sonho dele era ter um escritório modelo, um escritório empresa, né? Que tivesse uns setores, que aquilo funcionasse como uma engrenagem, né? Que tivesse uns setores de ter uma prestação de serviço de qualidade, né? Então, eu vou falar que é também de mais de 20 anos, mas é um sonho que ele me trouxe para essa forma de advocacia. E por que isso, doutor? Olha, se eu disser claramente, me vem à memória uma aula de 4º ano de Direito com o doutor Alain Edson Moreno da Fonseca. E que numa das aulas ele desenhou isso para nós alunos. Ele veio e desenhou um modelo de escritório empresarial. Imagina isso. Acho que com respeito a você não era nascido. É bem possível. E aquilo ficou. É bem possível, tenho certeza. E aí isso ficou na minha memória, na minha cabeça, de alguma forma. E eu, quando me formei, eu falei, eu quero seguir uma linha, um escritório, mas não tinha um desenho formado. E veio vindo, né? Tanto que a gente passou por processos de instituição de 5S, ISO, e temos diversos sistemas de qualidade. E esses dias num podcast nosso interno, né, que é o GWD em 1 minuto, apresentado por 2 hosts, o Henrique e a Stephanie, eles mostraram o antes e o depois. E aí eu me pergunto como que eu conseguia trabalhar com este antes. É assustador. Sim, não era uma coisa, na minha opinião, normal. Aquilo é comum acontecer. O normal é ser organizado. Então, a organização que a gente fala é desde como que eu cuido quando o cliente entra até ele sair da empresa. Né? Esse é o literário de um escritório de advocacia empresarial. É como que o cliente chegou, por que chegou, como que ele veio, se ele veio por indicação de alguém, se hoje ele veio para o mundo digital, qual é a entrada dele e o caminho, e principalmente qual foi o sentimento dele nesse caminho. Então, dando um modelo de gestão que a gente adotou e foi implantando sistemas, áreas. Então, hoje a empresa é composta por 5 áreas muito claras e separadas. E cada área tem seus líderes e apresenta resultados todo mês. Então, virou uma empresa mesmo. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, mas respeitando sempre a ética, a qualidade do serviço e não tirando aquele respeito e zelo de um profissional chamado advogado. Eu acho que isso não nos diminui. Tá? Não diminui nosso conhecimento, nossa forma de atuar. Não é. Porque eu digo muitas vezes, eu era visto como um senhor feudal, poderoso, né? O senhor.
E hoje eu adotei, por exemplo, contrário à minha sócia às vezes, um estilo mais moderno, de camiseta e tal. E eu ouço muito dos clientes, eu me sinto igual contigo. Então, pelo amor de Deus, não é para ninguém sair tirando as gravatas. Mas eu vi esse estilo. Por quê? Claro que se for para uma audiência, os nossos advogados que fazem audiência, formalismo, gravata e tudo bem. Mas foi uma mentalidade minha, particular, que eu trago espontaneamente, dizendo, olha, às vezes no teu ambiente você aproxima muito mais o cliente no atendimento sendo menos informal, que com palavras como a gente é conhecido, o famoso juridiquês, né? Então é por isso, acho que foi uma construção de longos anos. Eu imagino, né, doutores, que também muita coisa que é de outros segmentos, outros setores, são aplicáveis também, né, dentro do direito, respeitando, claro, as características próprias, mas imagino que isso deve também enriquecer se houver uma abertura, né, para se utilizar dessas ferramentas, desses conceitos, em prol do resultado final lá do cliente, né? Com certeza. Eu falo desde a parte organizacional, né? Ele mencionou sobre as fotos, né, que nos passaram. Você ver o escritório naquele momento, daquela forma, eu falei, mas a gente se achava nesse lugar, né? Então, assim, desde a parte organizacional, a forma de você tratar teu cliente interno, que é o teu funcionário, o teu, né, colaborador, o teu colega, a forma como você trata o teu cliente externo, né? Então, é toda a parte de organização mesmo, de você ter um padrão, né? A pessoa identificar isso também. E as pessoas se sentirem bem nesse ambiente, né? Não ter aquele ambiente carregado de às vezes, de ser só sinônimo de problema, né? De a gente humanizar um pouco esse atendimento também, de trazer a pessoa mais para um lugar mais confortável, né? E tu sabes que um grande erro que eu percebo na atualidade, trazendo para o ramo da advocacia, é profissionais do direito entenderem que isso é só permitido para grandes escritórios. Pelo contrário, se você começar ou individual ou coletivamente 2-3 e criar um processo na sua empresa, no seu escritório, você vai descobrir que fica muito mais fácil aplicar algumas ferramentas que te dão mais tempo para você estudar, ler livros, né? Conhecer mais de pessoas, de processo e de informações, se tornar mais multifacetado, eu digo. Isso é muito legal hoje ver essa forma da advocacia permitir, quando ela é empresarial, que você tenha mais tempo. Eu acho que isso é primordial hoje. Eu vejo colegas assim dizendo que não tem tempo para respirar. Eu digo, acho que só falta, mentalmente, só falta um processo aí. Sim, nós tivemos inclusive aqui na subseção o programa Advocacia Empreendedora. Então a própria ordem está entendendo também essa necessidade de estimular, de cada vez mais mostrar esse caminho também para os profissionais, né? Acho que isso também vai refletindo numa melhora da advocacia como um todo e a sociedade vai ganhar com isso. Eu também, acredito que vai melhorar muito e vamos ser vistos com outros olhos às vezes, né? No sentido de, nós temos um conhecimento, uma expertise que é necessária, né? Mas mostrar esse profissionalismo, eu acho que, sinceridade, seria como um diploma a mais, uma informação a mais, um selo a mais para você. E hoje quais são assim os diferenciais, os pontos fortes que vocês têm, né, dentro das áreas mais específicas que vocês atuam e que vocês poderiam citar? Tu quer dizer assim em questão processo? Exato. Processo de entrega mesmo, né? Eu acho que o que tem muito latente lá dentro da empresa hoje é a nossa inteligência artificial. Nós temos isso muito latente. E os nossos próprios sistemas. Então nós criamos sistemas próprios que a gente, eles foi adequando a advocacia nossa, que é igual de qualquer um, e não somos dependentes de outros sistemas. Ainda temos algumas situações, mas a gente está devagarinho. Então eu consigo dizer que hoje 70% dos produtos são nossos. Tanto que uma das diferenciais nossos, nós temos um TI nosso. Agora é o segundo, né? Temos 2 programadores do escritório. Por quê? Para criar isso, para entender esse mundo, para facilitar a nossa vida. E o que vocês enxergam, assim, no geral? A advocacia está percebendo esses avanços da inteligência artificial e está entendendo o caminho ou ainda tem muita gente perdida em relação a isso, doutor? Eu acho que ainda temos muita informação para buscar. Eu acho que nós precisamos, eu falo assim, a pessoa quando vai para a faculdade são os 5 anos, né? Mas quando você sai, começa outros, né? Porque eu falo, o próprio sistema judiciário tem diferentes sistemas de controle processual. Se você deixar isso para o 6º ano, você vai perder muito tempo. Então, eu acredito que a gente tem que buscar conhecimento e cada vez mais modernizar isso, você entendeu? Fazer o sistema trabalhar para você, né?
A inteligência artificial vai acabar com o advogado ou vai reinventar a advocacia? Vai reinventar a advocacia. Mas vai diminuir o número de advogados. Eu também acho. Eu entendo, tá? E é polêmico porque eu acredito que de cada 10 colegas que eu converso, 9 ainda relutam dizendo isso não vai existir. O meu sócio, vou citar ele. O que eu percebo no movimento? No futuro, nós não precisaremos um volume exagerado, não digo que é exagerado, perdão, quero corrigir, mas vamos deixar, de juízes, promotores e tal. Por quê? Porque a inteligência vai fazer o serviço de 10 juízes, terá um juiz só para fazer parte de conserto. Então, este medo que nós estamos tendo é desnecessário. Se diz muito, todos sabem, nós não seremos substituídos, mas aquele que não estudar isso e não souber fazer será substituído. Porque aquele que souber usar vai ganhar muito tempo para a evolução. Então eu creio que vai diminuir o volume de profissionais. Desaparecer não. Mas eu acredito nisso. Por quê? Porque um escritório que estiver muito informatizado, ele dará conta de muita coisa ao mesmo tempo. Ele terá uma rapidez na informação. Nós temos um caso dentro da empresa que a gente usou, o cliente muito ciente, de uma falência de 1998. Nós adequamos a ferramenta, a inteligência, para analisar esse processo. E a análise foi em 1 minuto. Depois a gente fez o estudo manual, tá? Para conciliar. E é incrível, estava muito, muito certo. Tá? Então, esse é o grande segredo. É você entender e estudar para ganhar tempo para outras coisas dentro da própria advocacia. Então, desaparecer não. Mas diminuir, eu acredito que sim. E se fosse para dar uma dica, doutores, aí a pergunta para os dois, né? Para quem está nos acompanhando em relação a esse tema, o que fazer então, o que de repente pode ser um pequeno diferencial que lá na frente pode fazer uma diferença, né? Em relação à inteligência artificial e os desafios que vão vir aí, é só uma pontinha, eu imagino, né? Aprender a usar o sistema, né? Aprender a usar o... Não fuja do sistema. Não há como fugir mais disso, mas é a nossa mera opinião. Eu participei de um evento esses dias aqui na própria OB, dia 4/4, e eu percebo, é só a minha análise, não é um julgamento, não é uma afirmação, que ainda a relutância contra isso é muito grande. Tem profissionais que falam assim, mas então não vai precisar mais fazer nada, etc e tal. Na nossa empresa, nós temos agora implantado um sistema que vai responder consultas processuais, aquelas que o cliente vem assim, como é que está meu processo? A inteligência vai fazer a resposta, só que o comunicado abaixo para o cliente diz, utilizado o serviço de forma, com o auxílio da inteligência artificial. Caso não lhe agrade a resposta, converse conosco. Só que antes de disparar isso, tem todo um zelo e um cuidado. Só que entre eu ter que abrir um processo de 1000 páginas e procurar fase por fase o que aconteceu, acredite, a inteligência faz isso. Então, dica não fuja daquilo que não vai poder evitar. A inteligência vem mesmo. Hoje vocês têm atendimento só presencial? Imagino que a resposta é não. Como que funciona o online? Até porque vocês têm estrutura em Cascavel e em Curitiba, né? Até se pudesse explicar um pouquinho dessa dinâmica, doutora. O escritório de Curitiba, ele está mais centrado na parte de escrever mesmo, de peticionar, de fazer todo o acompanhamento do tribunal. E o escritório de Cascavel, ele faz a parte de atendimento ao cliente, a parte de logística, né, de cumprir os prazos, de atender a parte financeira, né? Então, a gente se distingue dessa forma mais grosseira, seria isso. Mas o atendimento hoje não, já além de presencial, já tenho por vídeo, né, conferência, que acabou pegando depois da pandemia também. Então, a gente toma um cuidado muito de não passar informação para quem não é parte do processo, né? Então, a gente centraliza mais nessas duas modalidades, o presencial e o atendimento via online, né? Eu achei interessante, né? Nós conversávamos um pouquinho antes da gravação e foi dito que em Curitiba fica o centro de conhecimento, né? Isso. Achei isso bastante relevante e forte, quer dizer, o que nós podemos imaginar como centro de conhecimento, né, de um grupo como vocês colocam aqui. Então, me parece que essa divisão também acaba trazendo alguns benefícios, apesar de divisão, com uma integração, né, de todo o ecossistema. O que eu vejo, né? Um advogado, quando contratado, vai ter que estudar, pegar processo, documentos, analisar e fazer. Isso requer um trabalho de concentração. Então, isso é permitido num ambiente em único lugar. Mas como nós trabalhamos com certa volumetria de processos, a gente entendeu por bem separar isso. Por quê?
o advogado está ali, digamos lá, o Dr. Lucas, né? Está atendendo, está concentrado, fazendo uma petição, e chega um cliente, precisa ser atendido. De alguma forma, às vezes a secretária vai bater na porta, vai desconcentrar. Então a gente entendeu que esse centro de conhecimento faria sentido para nós. Por quê? Até respeitando perfis de advogados que tem mais gosta de estudar, de se dedicar. Eu, que sou um advogado mais na área de administração e atendimento, não deixo de receber todas as informações do escritório, de novos julgamentos, de novas teses, e tenho que estudar. A diferença é que eu só não peticiono. Então esse foi um grande diferencial da nossa empresa, que nos fez crescer. Por quê? Porque a gente conseguiu dizer assim, no que você é ótimo, e aí você vai fazer o que você é ótimo. E a gente foi colocando cargos e funções nos seus devidos lugares. Isso é apenas uma gestão, nada mais que isso. A pandemia, doutora Márcia, foi assim um contexto também que trouxe certa relevância de alguma maneira dentro da estrutura e do sentido mesmo de existência, né, da GWD? Eu acredito que a GWD ela cresceu na pandemia. Nós rapidamente a gente reestruturou a equipe, praticamente isolou, né? Nosso espaço físico permitiu isso, né? Então a gente não paralisou em nenhum momento. Passou a dar esses atendimentos ao cliente via online, né, vídeo. Isso. Já estávamos preparados. Já estávamos preparados. Já adotávamos a videoconferência. Não tinha aderência, né? Não. O pessoal ainda tinha uma certa relutância, mas acabou aderindo, né? E então, assim, eu acredito que a GW dela cresceu na pandemia. Ela não estagnou. A gente rapidamente conseguiu contornar a problemática. Né? Sabendo usar a dificuldade. Falava-se muito aquela frase, ou palavra, perdão, né? Você precisa se reinventar. Sim. Então, a gente entendeu rapidamente, como a doutora fala, e como já estava estruturado, já vinha em teste, ficou muito fácil. E aí foi indo, foi só divulgando, não parou, só que a gente vai fazer por Meet, por Zoom e tudo mais. Então, pelo contrário, tendo tudo isso, essa opção para o cliente, foi o que a doutora fez. A empresa foi crescendo cada vez mais. E imagino que, de alguma forma, também a pandemia deixou esse legado de maior capacidade do cliente entender as tecnologias como ferramentas, né? Forçou a quebrar, eu imagino, as barreiras que existiam, como a doutora também citou, né? Eu falo, acho que assim, uma das coisas que eu acho que auxiliou nesse sentido do cliente aceitar é a própria assinatura digital, né? Então, o cliente começou a ter que manusear isso, né? A evoluir. E aquilo também foi no começo tinha uma reticência muito grande, né? Mas a evolução, ela vai pegando e a gente acaba se adaptando, né? E me parece que também esse olhar de vocês tentando estar sempre um pouquinho à frente permite também que as surpresas sejam menores ou com menores impactos, né? Sim. É uma busca constante, né? Nós temos hoje, foi fundado esse ano dentro da empresa, um comitê, um setor, que ainda está engatinhando, né? Muitos jovens, que eu digo que é excepcional pela ideia, mas a gente vai maturando eles para eles terem essa visão mais, sabe? Imagina a empresa daqui a 5 anos, imagine isso, né? Porque muitas ideias que vêm assim, momentâneas, sem pensar se ela lá na frente, daqui a 5 anos, ela faz sentido. Mas nós temos hoje um setor de inovação e comunicação que está muito legal. É muito legal ver as pessoas internas fazendo parte de um contexto, entendendo que vão deixar um legado dentro da empresa ou permanecerão nesse legado, inovando para o futuro. Então a gente está plantando isso, dizendo, observe esse movimento, o que faz sentido para o futuro, o que faz agora. E isso tem dado um diferencial muito, porque está surgindo ideias assim absurdas, já a gente imaginando a empresa em 2030, né? Exato. Vocês têm mais de 50 advogados, né, relacionados a... Não, a equipe em geral. Em geral, né? É. O que eu queria trazer, assim, se fala muito das questões de gerações. Geração Z, são várias gerações convivendo ao mesmo tempo. Como que é essa realidade dentro desse ecossistema que tem essas pitadas de inovação, mas que também tem uma estrutura ligada a direito, que tem a sua parte mais convencional? Como é que está acontecendo isso lá dentro, doutores? Nós temos nossos conflitos, né? São seres humanos, né? Pessoas são pessoas. E, como eu falo, a transição do físico, né? Do processo físico, a atual geração não ter noção do que era um processo, né? Então, ali você já vê como aquilo mudou muito rápido, né? É muito rápido essa mudança. Então, com certeza a gente vai ter conflitos, mas aí você tem que administrar, né? Aí vem a situação de você se colocar no lugar da pessoa, tentar entender ela, buscar conhecimento, porque a gente buscou conhecimento na parte de gestão de pessoas também,
né? Você entender, você tem que entender de pessoas. Eu acho que a gente conclui a faculdade sabendo que a gente vai ser um pouco de psicólogo também, né? E isso se espalha na equipe também. É tanto o cliente interno como o externo. Você tem que ter essa... Eu acho que um grande diferencial que a gente conseguiu trazer, e os sócios foram compreendendo e foram trazendo devagarinho, foi esse trabalhar as pessoas. No início, nós tínhamos muita dificuldade de convencer os colaboradores ou até advogados do porquê fazer um curso, uma formação, não na área até profissional, de autoconhecimento, motivacional, ler livros e tudo mais. Isso foi vindo aos poucos, né? Com programa de PDI, foi se implantando. Muitas vezes eu pensei em desistir, né? Mas hoje a gente percebe esse movimento, que o quê? As pessoas precisam ser treinadas, cuidadas, respeitadas. E a GWD tem esse carinho, né? Temos conflitos, normal, como qualquer empresa. Só que o nosso volume é muito baixo hoje, eu digo. E temos levado nisso, porque sempre sentamos, né, nós estamos mais perto que o Júlio, o que a gente vai fazer para que a equipe entenda, e aí tem treinamentos, e treina, e é curso, e vai. Por quê? Porque o ser humano precisa ser cuidado quando? Todo momento. Então, eu acho que o grande segredo foi a gente entender isso, que esse dispêndio de investimento /valor daria um retorno em médio e longo prazo. E isso está acontecendo hoje, que a gente começou há 8 anos atrás, investir nos profissionais com autoconhecimento, com isso, com aquilo. Só que muitas pessoas achavam no início que ir para um curso ou algo era um castigo. Fazer algo era um castigo. Hoje está se entendendo que é uma cultura nossa. Então quem entra hoje já entende que vai passar por treinamento, por inovação, por adaptação, e vai indo, e fica muito legal isso. Então foi um grande diferencial também para nós. Doutor Jair, um pouquinho sobre as principais áreas de atuação, né? O que a gente poderia destacar de principais áreas de atuação da GWD? Como dito já pela minha sócia, a área bancária é o que prevalece, mas hoje nós temos uma forte gama de clientes com planejamento sucessório, né? Parte tributária, parte estrutural de patrimônio, de bens. Estamos lançando com muita força agora uma questão de ensinar as pessoas sobre gestão financeira, né? Mesmo nesse mundo. Atuamos também agora com uma parceria muito forte no tributário, previdenciário, e só não temos, se a gente fosse fazer num contexto hoje, uma especialidade interna com área penal. Tá? Mas as outras áreas, acreditamos que estamos muito bem alicerçados, com parceiros, com advogados, com a estrutura em si. E essa palavra também é importante, né? Parceria, acho que isso também faz a diferença, doutor. Com certeza, com certeza. Acho que ninguém trabalha sozinho, né? A gente sempre vai precisar de alguém, né? Mesmo você tendo o teu escritório sozinho, você uma hora vai precisar de alguém. Nem que seja para fazer uma audiência no teu lugar, né? Muito bem, que bate-papo gostoso, né? A gente nem vê o tempo passar, foi uma conversa muito prazerosa, muita informação, conhecer a história de vocês, entender um pouquinho da caminhada, doutores, e deixar aqui o registro de parabéns em nome da OAB Cascavel pela contribuição em prol da advocacia, né, em prol da sociedade, e agradecer de coração por vocês terem vindo até aqui, colocar esse tempo à disposição e falar um pouco sobre toda essa caminhada, sobre passado, presente, futuro. Então isso para a gente realmente é engrandecedor. Agradecer então a doutora por estar aqui com a gente e seja sempre muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, e foi bastante prazeroso o programa aqui hoje. Obrigada. Muito bem, doutor Jair, obrigado pela participação, Mike, também. Tá bom, muito obrigado. Quero colocar à disposição a nossa empresa, o nosso escritório, para a OAB, para os colegas, conhecer o nosso modelo de gestão. Tá? Eu acho que contribuir com conhecimento é muito essencial e não temos nada de porta fechada. Se quiser, pode vir que a gente entrega tudo como se faz, porque é para o bem de todos nós. Muito bem, se você que estava nos acompanhando tiver alguma pergunta, alguma coisa, interaja com a gente também. Nós vamos colocar aqui as redes sociais da GWD para que você também possa conhecer um pouco mais e aprofundar o conhecimento sobre essa empresa, sobre esse ecossistema. Obrigado pela sua participação aqui conosco, nos encontramos no próximo episódio. Obrigado por estar sempre junto com a OAB Cascavel.